Queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui novamente para que nós possamos juntos estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Solicitamos a ajuda dos nossos amigos espirituais para que as minhas palavras possam ser entendidas por todos vocês. A nossa exposição de hoje é uma continuação do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanha. Na segunda-feira, o nosso amigo Lúgio falou sobre o poder da fé. E hoje coube a nós falarmos sobre a fé religiosa, que é a condição da fé inabalável, que está contida aí no item 6 e 7 deste mesmo capítulo. Eu gosto de apresentar sempre aí na tela, na primeira página do nosso PowerPoint, porque muitos, às vezes, acostumam ler o Evangelho ao acaso, né, e abre uma determinada lição e não está, às vezes, se colocando o que aquele capítulo em si está tratando. E aqui a gente tem uma visão geral do capítulo 19. Sempre a gente coloca nessas duas primeiras linhas, com essa cor mais clara, as máximas de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus falou, que está contido nos evangelhos, lá na Bíblia Sagrada. Nessa parte central, que está aí com a cor mais verde, está as explicações de Allan Kardec. E, por fim, as duas últimas aí, as instruções que complementam essa explicação e as máximas de Jesus, que é as instruções dos Espíritos. Então, vamos iniciar a nossa exposição sobre o tema, onde eu gostaria aí de começar fazendo a leitura de uma mini poesia aí do Casimiro Cunha, que vai falar muito sobre a questão da fé religiosa, que é essa condição da fé inabalável. Ele diz que a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-o aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. Mas nós precisamos de iniciar a entender o que é fé. Uma palavra tão pequenininha, mas que tem um sentido muito amplo e muito profundo. Eu tirei do dicionário, né, essa definição. A palavra fé vem do latim fides, que significa fidelidade, e do grego pistia, e significa a opinião de que algo é verdade, mesmo sem qualquer tipo de prova ou verificação. E Emmanuel complementa nos dizendo o que é ter fé. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocado pela luz do sentimento. E Kardec também, ele complementa essa definição dizendo que fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista
e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Busquei também a afirmação de Paulo de Tarso, quando ele envia aos Hebreus a sua epístola, que diz que a fé consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Será que essa afirmação é um pouco absurda ou até difícil de compreender? Se nós for pensar que nós percebemos, por exemplo, ou nós até entendemos, por exemplo, que ao observar um fenômeno da natureza, como por exemplo a evaporação, todo mundo estudou isso, né, nos nossos cursos de ciências sociais, né? A evaporação é um fenômeno onde a água evapora para a superfície, mas nós não vemos isso. Mas temos a certeza que dia após dia essa água que se elevou cairá. Da mesma forma, nós não precisamos ver Deus para não acreditar na sua existência. Basta vermos a beleza do universo, as estrelas que brilham, o sol que irradia, a harmonia dos planetas, para a gente perceber que aquilo não é uma obra de homem, aquilo é a obra de Deus, o nosso Pai Criador. A gente também observa que, para ter fé, não precisa ser doutor da lei, não precisa ter conhecimento profundo. Meimei nos coloca uma liçãozinha uma historinha bem pequena, em Sinais de Deus, que está contida aí no livro Pai Nosso. Naquele caso, daquele simples caravaneiro que tenta explicar a existência de Deus ao chefe da caravana, observando as belezas do universo numa noite estrelada. Também nós podemos recorrer a inúmeras passagens bíblicas. Podemos recorrer, por exemplo, àquele caso do centurião de Cafarnaum, que roga a Jesus para que ele cure o seu servo. E ele não pede a Jesus que vá até a sua casa. Ele diz: Jesus, envie os seus amigos espirituais para que vá à minha casa e cure o meu servo. Porque ele já sabia que ele também, como comandante, ele determinava a ordem aos seus comandados e eles obedeciam e faziam o que ele pedia. Então esse centurião sabia também que Jesus tinha esse comando dos amigos espirituais e poderia fazer a cura do seu servo. E o que Jesus disse para ele? Ou para os seus apóstolos que estavam em volta? Nunca vi tamanha fé em toda Israel. Dúvidas. A maioria, quando não tem essa fé profunda, todos têm. Lembrem-se do caso de Tomé. Acompanhava Jesus, ouvia suas pregações, mas não acreditou enquanto não lhe tocou que ele tinha voltado em espírito. Então, para Tomé, essa dedução, essa convicção não foi suficiente. Ele precisava ver para crer. Nós sabemos que
muitos fenômenos acontecem, porque são fenômenos de ordem natural, e nós não precisamos ver, bastávamos para isso entender. Sabemos, por exemplo, como funciona o cinema. Um computador, por exemplo, estou julgando aqui uma imagem na tela do computador, está refletindo lá na parede. Eu não preciso saber os detalhes sobre como que isso acontece. Basta acreditar que assim funciona. E a ciência nos apoia nesta nossa convicção. Daí porque na nossa exposição de hoje, teremos que nos identificar, diferenciar o que é uma fé cega de uma fé raciocinada, consubstanciada na razão, na ciência e na filosofia. E eu começo dizendo, meus irmãos, que a fé é um sentimento inato. Todos nós possuímos. É a consciência que nós temos das faculdades imensas depositadas em germe no nosso íntimo. A princípio, é latente, mas cumpre fazer desabrochar à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos aprofundando os nossos conhecimentos nas questões espirituais e morais. Então a fé precisa ser desenvolvida. Ela não se prescreve. Ninguém chega numa farmácia, né, e fala assim, ó, eu quero um pote, um vidro de fé. Ela tem que ser conquistada. Ela tem que ser compreendida para depois ser vivenciada. Mas como que nós compreendemos e vivenciamos a fé? Então, a maneira como compreendemos e vivenciamos a fé depende do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. E aí nós temos alguns tipos de fé que eu gostaria de colocar para a gente fazer uma reflexão e até nos situarmos aonde que nós estamos. Por exemplo, existe a fé ingênua ou infantil. São aquelas pessoas que acreditam simplesmente, sem pensar a respeito, sem pedir provas. Acreditam em tudo o que dizem, de maneira simplória e ingênua. Para alguns, esta forma de crer é vista como uma virtude, porque eles falam, procurar compreender os fatos demonstraria falta de fé, não é mesmo? Na fase do desenvolvimento das emoções, a fé passa a ser um sentimento ou uma emoção que se acende ou apaga, aumenta e diminui, segundo o estado emocional da criatura. É a fé que se conquista diante de um ato de generosidade, ou se perde num segundo diante de uma grande desilusão. Mas ela é mais baseada nos outros, com suas qualidades e defeitos, do que em si mesmo, em seu próprio conhecimento da verdade. E pode levar ao extremo da fé cega ou da descrença total. Algumas vezes, nós encontramos pessoas que têm a seguinte postura em relação à fé. Tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus que vou conseguir o que quero. Se Deus quiser, vou conseguir e sei que Ele quer que eu consiga. Olha, o que nós estamos observando nessas pessoas que atuam dessa forma? Nós estamos querendo impor a nossa vontade
ou sobrepor nossa vontade na vontade de Deus, quanto nós assim procedemos. Nessa situação, nós podemos comprovar a fé vacilante sem alicerce seguro. Neste caso, acredita-se no que se quer e não no que Deus programou para nós como sendo melhor. E aí reside toda a nossa frustração. E então a pessoa facilmente se decepciona. E em alguns casos até revolta com Deus. E nesses momentos, nós ouvimos algumas indagações assim do tipo assim, ó: Deus me abandonou. Por que Deus fez isso comigo? Será que eu não mereço que Deus me atenda? Sou tão bom, sempre procuro ajudar o próximo. Eu não merecia isso. É injusto. Deus foi injusto comigo. Deus não ouviu as minhas preces. Mas sou teimoso. Vou continuar pedindo até que Ele me dê o que eu quero. Talvez eu não pedi com força. E para completar isso, vou contar uma historinha, né, de que havia um homem que durante 10 anos seguidos, 3 vezes ao dia, todos os dias, pedia em suas orações: Senhor, fazei que eu ganhe na loteria. Senhor, fazei que eu ganhe na loteria. Senhor, fazei que eu ganhe na loteria. 10 anos depois de tanta oração, de tanta petição, ele ouviu uma voz sonora e bondosa, dizendo: está bem, meu filho, mas vê se pelo menos você joga. Assim somos nós, que às vezes, inadvertidamente, pedimos um melhor emprego, pedimos, né, coisas pueris, infantis, mas não fazemos nenhum esforço para conseguir o que nós estamos pedindo. E Deus fala: pedis e obtereis, faça da sua parte, que eu da minha te ajudo. Mas não vamos receber nada de graça, sem esforço, sem perseverança, sem sacrifício. É necessário. Aí tem uma outra historinha para a gente, que serve muito de exemplo para isso, da perseverança. Havia 2 irmãos simplórios, com curso primário, que foi procurar emprego numa grande fábrica, e aí eles conseguiram o emprego de faxineiro. Tudo bem, os 2 começaram a trabalhar. E a empresa, né, sempre tinha como hábito promover curso de especialização, de aperfeiçoamento para os seus funcionários, para que eles pudessem, de certa forma, evoluir na sua função. E ofereceu, então, à noite, o primeiro curso, que foi um curso de informática. Um dos irmãos aceitou, o outro falou: eu vou largar meu futebol, vou largar minha novela, vou largar meus amigos. Se pelo menos fosse pago, eu iria. Eu vou fazer isso? Não. Aí o outro irmão fez o curso. Depois, ofereceram novamente curso de assistente administrativo. O irmão previdente, preocupado, fez o curso. O outro não. E assim a empresa foi oferecendo diversos cursos. Chegou um momento, depois de passar 2 anos, esse irmão que estava esforçando para desenvolver o seu conhecimento foi promovido a gerente. E foi um ótimo gerente que trouxe à empresa ganhos. E ele um dia foi homenageado. A imprensa, todo mundo, aí entrevistaram. Aí um jornalista falou assim: nossa, mas como aquele gerente é bem quisto aqui, como ele é inteligente, né? Como ele é bem visto pelos seus companheiros. Aí ele falou assim: ele é meu irmão. Mas como ele é seu irmão? Pois é, ele
se esforçou para progredir. E eu fiquei na ociosidade. E hoje continuo faxineiro. Então é assim, meus irmãos, também no nosso dia a dia. Não vamos lamuriar, não vamos fazer nenhuma daquelas indagações que eu acabei de ler. É necessário que nós esforcemos, façamos a nossa parte para que Deus faça dele. E se não recebermos o que pedimos, vamos revoltar com o Pai? Não, porque Ele sabe o que é bom para nós. Então é preciso ter resignação e aceitar. Porque nós estamos aqui neste mundo, não é para sermos felizes toda hora. Podemos ter momentos de felicidade, mas aqui são momentos de provas e expiações, de dores, de sofrimento. Podemos sim melhorar muito o nosso dia, dependendo da nossa postura, dependendo da nossa atitude. Então, nós podemos ainda dizer que a verdadeira fé é calma, ela é resignada e, acima de tudo, confiante, mesmo quando o interesse próprio é contrariado. E isto é o que mais acontece, porque na maioria das vezes o ser humano caprichoso quer somente ver atendidos seus desejos mais infantis. Então Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. E apenas concede o que seja melhor para cada um, mesmo contrariando os seus desejos. O pai que educa, por exemplo, o seu filho, jamais dá ao filho tudo a toda hora. Antes, sim, ensina-o a ir em busca de seus ideais, esclarecendo que nem tudo é possível, que cada pessoa tem uma limitação e um destino a ser vivido. Na fase seguinte da nossa evolução, nós temos aí a fase do desenvolvimento da razão e do intelecto. Como é que é a fé nessa fase? A fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza, confiança. Representa, então, uma virtude intelectual, um fruto da experiência, e não mais uma emoção. Supõe o conhecimento profundo do assunto. A certeza científica, baseada neste conhecimento, é chamada fé-determinação. Por exemplo, é a segurança do químico que, ao fazer combinações de ácidos com bases, tem a certeza que obterá um sal. Fé absoluta, fé raciocinada e experimentada com fundamento em fatos vividos e verificados, sob controle. Agora, na fase mais espiritualizada, quando já sintonizados com a presença divina dentro de cada um de nós, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos. Uma vez conhecido o caminho encontrado, o Mestre Jesus, não haverá mais esmorecimento nem desvios. Não se permanecerá mais no saber nem no falar, mas exigirá de si o máximo, que é o ser. O vivenciar com fidelidade. Os princípios divinos, aí havendo um ajustamento entre o cristão e o Cristo. O modelado com o modelo. Só que nessa fase estão espíritos já bastante evoluídos, com modelo assim do tipo Chico Xavier, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Então, nós podemos dizer que existe aí também alguns benefícios da fé. Nós podemos perguntar: que benefício a fé nos dá? Um é transpor obstáculo. No sentido próprio é certo,
que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente coisas no sentido moral. E quando reportou-se na máxima de Jesus, quando Jesus fala que quem tem fé pode transportar montanha de um lado para outro, né? O sentido de transportar montanha, acho que o nosso amigo Lu já falou isso muito bem na segunda-feira, é exatamente você tirar, né, desses obstáculos aí as dificuldades, a má vontade, os preconceitos, o fanatismo, as paixões orgulhosas. A montanha é isso, né? Aquilo que está nos impedindo de sermos felizes. E nós podemos dizer também que é necessário, né, a gente atingir um objetivo quando nós temos fé, porque a fé dá a certeza de chegar lá, de realizar uma coisa que é esse objetivo que nós estamos buscando. Seja um objetivo de paz, um objetivo de saúde, né, não buscar ganhar na loteria, mas sempre objetivos que nos dê alegria, saúde, paz, harmonia, satisfação íntima em estarmos desenvolvendo atitudes de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esse é o objetivo da nossa fé. Então, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que quem sabe esperar tem essa fé, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a exata certeza que o que ele deseja vai conseguir. A calma na luta, então, é sempre um sinal de força e de confiança. Agora, a violência, a arrogância, ao contrário, vai denotar aí, vai nos colocar como um ponto de fraqueza e de dúvida. E aí a nossa fé torna-se vacilante. A fé robusta é a que dá a perseverança, a energia e os recursos que faça que nós vençamos os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé confiante é aquela na qual se tem confiança no cumprimento de uma coisa, a certeza de atingir esse objetivo. Então, nós podemos dizer também que a fé, ela proporciona uma ação magnética no fluido universal e nos proporciona curas. Às vezes, nós recorremos, né, a algum médium, mas nós sabemos que o médium é um instrumento de cura, mas nós somos também instrumento de cura. Basta ter fé. Nem precisaria de recorrer a um Dr. Hans, a um médium de ações expostas, externas. A nossa fé interior é capaz de fazer prodígio. Somos Deus. Jesus já nos dizia isso. Então, somente aqueles que têm ainda a fé vacilante, que precisa, às vezes, de recorrer aí a fenômenos externos. A fé sólida nem precisa. O poder da fé se demonstra, então, de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá um impulso, ou uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Eu agora entro exatamente na explicação de Kardec, no item 6 do Evangelho, com o tema fé religiosa, explicação de Allan Kardec. Ele começa dizendo que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. O que são dogmas? Dogmas são verdades, entre aspas, não colocada por Jesus, não
ensinada por Jesus, mas dogmas são assertivas, colocações emanadas do próprio homem. Se a gente for perceber, na fase evolutiva, né, do Espiritismo, aquele Espiritismo simples, explicado por Jesus, foi indo até 325 depois de Cristo. Mas no primeiro concílio da Igreja Católica, chamado Concílio de Nicéia, começaram já a surgir alguns dogmas. E esses dogmas contrariavam os ensinamentos de Jesus, mas muitos ainda acreditam nesses dogmas. E esses dogmas foram evoluindo. Hoje tem dogmas dos evangélicos, dos protestantes, do islamismo. E não vou entrar em detalhe nisso aí. Quem quiser depois aprofundar, hoje tem uma literatura vasta sobre os dogmas da Igreja Católica, os dogmas aí da Igreja luterana, da religião islâmica e outros. Então, o que eu quero dizer é que os dogmas consistem em cada tipo de religião, verdades para eles, daquele tipo da fé ainda vacilante, não da fé raciocinada, mas sim da fé cega. Todas essas religiões, elas têm seus artigos de fé. E sobre esse aspecto, então, pode a fé ser raciocinada ou cega. Também, essa fé cega, nada examinando, ela aceita essas verdades. As pessoas aceitam porque não raciocina. Como nós espíritas já temos a convicção, por exemplo, de que Deus sendo nosso Pai justo, Ele criou todos nós simples e ignorantes e fomos evoluindo de acordo com os nossos merecimentos e precisamos, para a nossa evolução, reencarnar quantas vezes for necessário para conseguir nossa evolução. Ele nos respeita com o nosso livre-arbítrio, mas nós sabemos que somente através das nossas atitudes, das nossas ações, é que nós conseguimos, por exemplo, eliminar as nossas más tendências, os nossos equívocos do passado. É corrigindo um erro que neutralizamos, entre aspas, os nossos pecados do passado. Já alguns que acreditam na fé cega, pensam que basta pedir perdão, pagar o dízimo, ou comprar indulgências, que está livre e vai ter a salvação. Isso é um dogma. Achar que pagar dízimo, ou que só ficar naquela religião é que tem salvação. Fora daquela religião, não tem salvação. Fora da igreja não há salvação. Jesus não disse isso. Fora da caridade, sim, não haverá salvação. Então é necessário a gente começar a analisar esses dogmas que estão nos colocando e que muitos ainda não despertaram para esse entendimento que a doutrina espírita está nos colocando. E o que acontece quando você tem a fé cega? Leva a isso, fanatismo. Aquele muçulmano lá que entrou no avião lá e derrubou as torres gêmeas, lá não é um exemplo de um fanatismo? Porque o islamismo coloca, né, que a única salvação é a religião deles. E quem não for da religião deles são considerados aí hereges,
demônios ou inimigos. Da mesma forma, os protestantes colocam, né, que quem não tiver na religião deles não vai ter salvação, porque eles foram predestinados. Olha aí, isso é fanatismo. Agora, não vamos discutir sobre isso com eles, não, eles vão ter o entendimento no momento certo. Sabe por quê? Porque nenhum dogma sustentará com a evolução da ciência, da filosofia. E esses dogmas todos vão cair um por um. E aí vai sustentar apenas aquilo que Jesus nos ensinou, a unificação em torno do Cristo. A religião deixará de existir. Todos seremos religiosos, mas não teremos religiões. Esse entendimento, todos nós, cedo ou tarde, vamos buscar. Se não nessa encarnação, com certeza em outra. Aquilo que ele fala aqui, né, que o Allan Kardec explica, ó, em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana, que é a luz plena, né, a luz zenite que eles falam. Então, cedo ou tarde, esses mistérios, vamos chamar assim, vai ser desvendado. E a verdade vai prevalecer através do raciocínio que cada um terá que fazer. E começar a acreditar através desse raciocínio. Cada religião, então, pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então tem gente ali que luta, faz todo aí um teatrinho para convencer aquilo que está falando da boca para fora e que um dia vai desmoronar, que não tem sustentação. Vai querer nos impor a esses irmãos ainda que estão evoluindo devagar, mas está evoluindo, e muitos começam a questionar, e aí corre o risco, porque estavam numa fé cega, observando um fenômeno ou um dogma, e depois ele começa a desacreditar. Ele fica incrédulo e começa a não acreditar em nada. Esse é o risco daqueles que seguem a fé cega. Quando cair por terra o que eles acreditavam, não tem mais razão, né, de ter fé. Então, resumindo, nós podemos dizer que a fé raciocinada, ela examina tudo. Ela apoia aí nos fatos e na lógica. E faz crente por ter certeza. Já a fé cega nada examina. Ela aceita sem a verificação. E pode levar aí ao fanatismo. E Allan Kardec coloca aí no item 7, que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isto é o que nós podemos concluir, né, nessa exposição. Aqui nós temos a continuidade, já no item 7, né, que Allan Kardec fala assim, ó, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Prescrever, você já viu falar, vamos prescrever aqui uma receita, né? Então vamos lá na farmácia, né? Aí o cara lá, sem fé ainda, vai lá, preciso comprar a minha fé. Lembra da historinha da loja de Deus? Acho que a Inês fez essa explicação, só resumindo rapidamente. Chegou um homem, né, numa loja, tinha um anjo do Senhor, né, e aí ele falou assim, o que tem aqui para vender? Os dons de Deus. É muito caro? Ele falou, não, é de graça. Ali tinha potes de fé, né, vidros de fé, pote de esperança, de caridade, todas as virtudes. Aí ele, então me embrulha isso, uma série de virtudes que ele queria.
Aí deu um pacotinho pequenininho, né? Ele falou, mas só isso? Ele falou, não, aqui na loja de Deus, nós não entregamos frutos, somente a semente. Então, gente, como todas as virtudes, né, a fé é uma semente que devemos abrigar no terreno de nossos corações e fazê-la crescer e dar frutos. Então, na continuação de Kardec, ele explica de fato que a fé, sem dúvida, ela não se prescreve, nem se impõe. Ela se adquire, e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Todos têm condições de adquirir, de possuir essa fé. E aí nós temos essa pergunta que eu faço para vocês refletir. Como devemos aí proceder quando nós desejamos possuir a fé? Esperar para ser por ela procurado? Ou sair para procurá-la? Claro que nós temos que sair para procurar. E onde que nós vamos encontrar essa fé? Na esquina, no boteco? Num jogo de futebol, assistindo Big Brother? Não, né? Primeiro no nosso interior, que é o nosso sentimento, a nossa ligação com o nosso Pai Criador, e depois seguindo o que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio, é o primeiro princípio. E depois começar a estudar, a compreender, a aprender e depois empreender, que o Sr. Duray falou. Empreender, né? O empreendedorismo, a gente vê isso muito em administração, né? O que é o empreendedorismo? É a nossa ação, né, na elaboração de uma empresa, na condução de uma empresa. O que é empreender os ensinamentos de Jesus? E a luta, é executar, vivenciar, praticar. Mas primeiro vamos fazer a nossa reforma íntima, porque como é que eu vou convencer um irmão que está ainda vacilante na sua fé, se eu tenho como um exemplo negativo e eu estou falando só da boca para fora? Vamos primeiro modificar internamente. Aí sim, com o nosso exemplo, com certeza, poucas palavras serão suficientes para convencer os nossos irmãos. Kardec diz que, na continuação aí, falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Veja que não estamos falando da fé católica, da fé espírita, ou da fé budista, islâmica, ou da fé protestante, nada disso. Estamos falando das verdades espirituais básicas. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumprir ao seu encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achar essa fé. Da parte de uns, há descaso, e de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábito. Muitos falam assim, essas coisas de fé, não quero desenvolver isso agora, né? Por quê? Estou tão bem, estou bebendo a minha cervejinha, estou fumando, né? Eu estou aí usufruindo das questões materiais. Estou bom vivant. E se eu seguir os ensinamentos de Jesus, eu vou ter que mudar isso. Eu vou ter que reduzir meus vícios, procurar modificar. E isso eu não quero. Outros também, que é da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria que curvar-se diante dela. Esses são aqueles doutores, cientistas, que são materialistas, ateus, então não querem buscar essa verdade. Por quê? Vai ter que se submeter a uma força superior. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente
de anterior progresso. Aí temos as fotos, né, do nosso querido Chico, Allan Kardec, Madre Teresa, né, o Papa João Paulo VI. São exemplos de pessoas que a fé já estava desenvolvida em encarnações passadas, né, e bastou pouquíssima coisa para que ela se aflorasse. Chico, né, com 8 anos de idade, já recebia o ensinamento da sua mãe, que já tinha desencarnado. E Allan Kardec também, com 14 anos, né, começou a preparar intelectualmente para chegar no momento certo de fazer a codificação. Em outras pessoas, por exemplo, né, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatária. Então, para uns a centelha espalha, desenvolve rapidamente, e outras não. Dificilmente a gente toca o coração de uma pessoa que tem fé cega, ou é ateu, ou que não tem fé. Por quê? Porque elas, em vidas passadas, já são espíritos um pouquinho mais retardatários, não no sentido de pejorativo, retardatário no sentido de conhecimento, então ainda não despertou o que fazer para atingir isso aí. As primeiras já cresceram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que souberam e estão com a educação já feita. As primeiras quem? Aqueles que já têm esse desenvolvimento, esse entendimento. A segunda, que são os retardatários, tudo tem de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que ele apresenta essas coisas. A base da fé, então, é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Então, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Isso é o que nós chamamos de fé raciocinada. Revisando, então, a causa de não ter fé é o descaso, o orgulho, o temor de mudar hábitos e a falta de progresso anterior. Estamos aí com educação a realizar. Não é essa educação científica, não. A educação espiritual, moral. E a causa de se ter fé é a intuição das vidas anteriores. É a presença de progresso anterior. A educação já está feita. Ela, a fé, se adquire e ninguém há que esteja impedido, então, de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, já dizia Kardec. Agora, ele completa, encerrando agora a nossa exposição, dizendo o seguinte, olha, a fé cega já não é mais desse século. Ah, mas aí você pergunta, mas como é que pode ainda ter tantos aí, né, profanando ou colocando aí a fé cega? É que nós temos que perceber que essa é a outra oportunidade desses que encarnaram aqui. Se eles não mudarem, provavelmente em outras encarnações vai ser exportado para um outro planeta inferior. Porque nós já estaremos, com certeza, na próxima encarnação, no mundo de regeneração. E esse que não seguir a fé raciocinada, com certeza vai ter que ser convidado a ir para outros planetas. Aí ele coloca, né, que porque ela pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, vou voltar aqui para pegar a fé cega, já não é desse século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, né? Porque ela pretende impor-se exigindo aí a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé cega, né, que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo prova, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada,
por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. A fé inabalável é aquela, então, que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E assim nós encerramos. Peço a vocês, então, que todos tenham fé sempre, mas não fé cega, fé raciocinada. Muito obrigado pela atenção e uma ótima semana para todos.